Olá, Vulgar, seja muito bem-vindo ao canal Reforma Clássica. Meu nome é Elton Sai. O nosso objetivo aqui é sair da vulgaridade e alcançar uma aristocracia espiritual. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mais um teatro grego chamado Hipólito. Você já leu o Hipólito? Eu nunca tinha lido, nunca tinha tido nenhum tipo de acesso a Hipólito, mas Hipólito é uma peça que nos faz pensar sobre algumas coisas interessantes. E nos próximos 20 minutos, eu quero conversar um pouquinho com você sobre este teatro de Eurípides. Então, Hipólito é considerado uma das obras-primas de Eurípides e uma das tragédias gregas mais perfeitas em termos de estrutura e tensão dramática, e a gente vai falar sobre isso nos próximos minutos. Ela foi encenada pela primeira vez em 428 a.C. em Atenas, e garantiu a Eurípides o primeiro lugar na competição, aquela velha competição das grandes Dionísias, algo raro para Eurípides, que era frequentemente criticado em sua época. Por exemplo, nós temos em 432 uma primeira versão do Hipólito, só que tinha ali algumas cenas que foram bastante criticadas, né, principalmente em relação a postura de Fedra, né? Uma postura mais explícita de Fedra, né? Na trama da peça que nós vamos já falar. Então, né? O enredo central de Hipólito gira em torno de um conflito divino, para variar, que destrói uma família humana. Então nós temos mais uma vez essa tensão, essa conexão, essa ligação dos deuses e dos homens. E a gente tem essa tensão divina baseada na ira de Afrodite. Então a peça começa com a deusa do amor, Afrodite, explicando que pretende punir Hipólito. Então a gente já sabe da intenção aqui. O Hipólito é filho ilegítimo do rei Teseu e é devoto de Ártemis, ou seja, uma deusa da caça e da castidade. O Hipólito é um herói. O Hipólito tem um arquétipo de uma pessoa que busca um ascetismo, né, e que busca um caminho da virtude. Então, desprezando o amor, desprezando o sexo, desprezando o casamento, Hipólito vive uma vida de virtude e afronta desta maneira Afrodite, que é a deusa disso tudo, que é a deusa do amor, do sexo, do casamento. Então, para se vingar, Afrodite faz com que Fedra, olha só a treta, a madrasta de Hipólito e esposa de Teseu, se apaixone loucamente pelo seu enteado. Então a gente tem aqui um enredo clássico de o enteado sofrendo em função de um amor de sua madrasta. Então aqui a gente tem um enredo clássico. E talvez aqui a gente tenha uma fantasia, né? Tem muita gente que tem esse tipo de fetiche, né? Eu fui pesquisar na internet e descobri que este é um fetiche muito característico, né? Que muita gente tem. Inclusive, um dado curioso ou não, existe muito vídeo de pornografia que a temática gira em torno de uma madrasta se envolvendo com o enteado. Então aqui a gente tem um enredo extremamente fetichista e Afrodite safa, sagaz, se vingando. Por quê? O nosso herói Hipólito a ofendeu. Ele diz, bom, a vida de Afrodite, a vida que ela propõe e seus valores não são tão legais assim. Não me interessam. Eu desprezo Afrodite. E Afrodite fica, portanto, irada. Então, nessa ira, ela diz assim, como é que eu vou acabar com Hipólito? Então, eu vou fazer Fedra, sua madrasta, se apaixonar por Hipólito. E aí nós temos, portanto, no começo da peça, o segredo de Fedra, né? Fedra está doente de paixão. Ela sabe disso. Ela tenta esconder o seu desejo proibido.
o seu amor ilícito, para poder preservar a sua honra, a Tima. Só que ela não consegue, né? E aqui a gente tem um exemplo muito interessante, um arquétipo, um modelo muito interessante de uma pessoa que se apaixona proibidamente, né? Ela tem um desejo por alguém que é proibido. E quantas vezes quantas vezes você já não se apaixonamos por alguém que a gente não deveria ter se apaixonado? Quantas vezes você já se apaixonou por alguém que não deveria, mas mesmo assim foi atingido pelo cupido, mas mesmo assim foi atingida pela flechinha do amor? Talvez Afrodite, né, estivesse agindo ali, se vingando contra você, porque você achou que de repente o amor não era para você. Então aqui nós temos o arquétipo, né? Nós temos um fenômeno humano muito bem retratado, né, de um desejo proibido, de um amor ilícito, né, e de todo o sofrimento, né, de toda uma tratativa diante desse amor proibido. E Fedra, ela sofre e ela sabe que o seu amor é proibido, que o seu desejo é ilícito. E o que ela decide fazer, portanto? Ela prefere morrer de fome, ela prefere perder a sua vida a revelar o seu segredo. Então nós temos a intervenção da ama, a velha ama, a velha nutriz de Fedra. Ela insiste para poder descobrir a verdade e ela tenta curar a senhora. E nós temos na intervenção da ama uma visão completamente pragmática, às vezes uma visão seca, porque a ama tenta entender o que está acontecendo com a senhora dela e ela percebe que a senhora está sofrendo demais. Eu falo assim: minha jovem senhora, me explique aí, me diga o que está acontecendo para eu ajudar a senhora. Só que a velha ama, ela cai numa falsa dicotomia, porque Fedra está dizendo: eu prefiro morrer a ter que revelar esse segredo. E quando ela revela o segredo, que ela diz que está apaixonada por Hipólito, a ama se desespera: meu Deus, que coisa é essa? Mas a velha ama, como gosta muito de sua senhora, ela cai numa falsa dicotomia, que é a seguinte: minha senhora, ou a senhora tira sua vida, né, por conta, em função desse amor proibido, ou a senhora consuma esse amor proibido. Então ela cai numa falsa dicotomia. Ela não percebe que existem outras possibilidades, outros caminhos possíveis. Então, sem o consentimento de Fedra, a ama conta tudo a Hipólito, esperando que Hipólito possa entender a situação e simplesmente ceder. Ela tem essa expectativa. A velha ama é pragmática. E aqui a gente tem um exemplo daquele amigo que às vezes tenta ajudar, mas atrapalha. Então aquele amigo que tem a melhor das intenções, mas pela sua ignorância, ele acaba atrapalhando. Nossa, eu tentei ajudar, eu tentei falar com fulano, eu tentei falar com você, eu tentei resolver, eu tentei ajudar, a intenção era boa, mas em função de sua própria ignorância, ele acaba atrapalhando. E assim aconteceu com a velha ama. Ela tentou ajudar, mas em função ali, né, dessa visão completamente pragmática, ela acaba atrapalhando. E o que Hipólito faz? Ele fica horrorizado. E a gente tem a rejeição brutal de Hipólito. Ele faz um discurso, inclusive, pesadíssimo, né, misógino, violento. Ele condena, ele generaliza todas as mulheres. É interessante você ler esse ponto no texto com atenção, né? Eu li, sublinhei no meu texto e falei: olha só, Hipólito aqui está injuriado, velho. Aqui ele escachetou com todas as mulheres. No entanto, ele jura não contar a ninguém o que ouviu, preso por um juramento de fidelidade, né? Um juramento sagrado. Então ele se mantém ascético ainda, né? Virtuoso, né? Por mais que essa declaração tenha sido uma ofensa. E então, em meio a isso, nós temos a mentira fatal,
humilhada, rejeitada e temendo que Hipólito a denunciasse para Teseu, Fedra olha no suicídio a única saída possível. Então ela vai e enforca-se. Porém, para proteger a honra de seus filhos, ela deixa uma tabuleta, ela deixa uma carta acusando falsamente Hipólito de tê-la violado. E aqui a gente tem de novo mais um fenômeno humano que parece que foi escrito agora. Nós temos diversos casos, tanto anônimos quanto na mídia, vamos dizer assim, de mulheres acusando homens de violência, de abuso, de importunação e a partir de uma falsa acusação. Talvez casos que estejam aí no hype, ou casos mais famosos, a gente tem, né, do Johnny Depp com a Amber, e eu nunca sei falar o sobrenome dela. A gente tem também o caso de Neymar, jogador de futebol, sendo acusado de importunação, violação, abuso, etc. Né? Então nós temos esse fenômeno que já acontecia na Grécia Antiga e ele acontece também aqui na contemporaneidade. Né? Então olha só, né? Povo é povo desde Moisés. E falando em Moisés, a gente tem um caso de José do Egito fugindo da esposa de Potifar. E que ela estava ali apaixonada por José. José é muito bonito. Ela é apaixonada e ela o acusa. E José nega, a rejeita e José vai preso, portanto. Ele vai para as masmorras e passa, salvo engano, cerca de 20 anos na prisão por uma falsa acusação, por uma destruição de reputação. E desta maneira, Fedra faz também. E quando o Teseu, pai de Hipólito, marido de Fedra, volta para casa, ele encontra o corpo e a carta de sua esposa. Cego de raiva, a gente tem mais uma vez aqui a ilustração da híbris grega, da desmedida grega. Ele se recusa a ouvir a defesa do filho. Uma atitude completamente desmedida, uma atitude completamente impensada, no calor da emoção. E mais uma vez aqui nós temos no teatro grego uma ilustração, né, de como nós devemos ter cuidado ao tomar ações que estão sob efeito das nossas emoções. Cego de raiva, ele não ouve a defesa de Hipólito e ele usa um dos 3 desejos que ele tem, que foram lhe concedidos por seu pai Poseidon, para amaldiçoar Hipólito. Então ele fala que Hipólito pereça pelo mal que ele fez, por ele ter maculado o meu leito nupcial. E nós temos, portanto, o fim trágico, pois enquanto Hipólito foge para o exílio, o monstro marinho, um touro vindo do mar, assusta os seus cavalos, a carruagem vira, ele é arrastado pelas rochas, ele fica mortalmente ferido. E no final nós temos, portanto, a revelação. A deusa Ártemis aparece para Teseu, revela a inocência de Hipólito e a maquinação de Afrodite. Pai e filho se reconciliam momentos antes de Hipólito morrer, mas do mesmo modo Hipólito falece. Então nós temos isso. A peça é muito rica porque ela tem simbolismos, como falei, deuses versus humanos, nós temos a moderação, nós temos a fala versus o silêncio, nós temos a condição da mulher, novamente, né? Então nós temos temáticas extremamente atuais ainda, porque são fenômenos que fazem parte da natureza humana. E é uma peça muito boa porque abre essa possibilidade de discussão. Se você quiser ter uma discussão mais aprofundada, mais vagarosa, se você quiser explorar, dialogar um pouquinho mais
acerca desses temas que conversamos aqui, eu te convido a participar da plataforma exclusiva do nosso projeto Reforma Clássica. É só você triscar no link que está aqui embaixo da QBFI, ver as condições de investimento, dá menos de R$1 por dia, e acessar, porque todos os textos de todos os vídeos que eu publico aqui no canal, lá na nossa plataforma exclusiva do projeto, eu tenho um diálogo mais aprofundado, mais demorado sobre. Então, eu te aguardo lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o like. Se você tem alguma dúvida sobre essa peça ou algum comentário, eu gostaria que você escrevesse essa peça. Essa peça efetivamente é marcante porque ela externaliza essa temática do sexo, da paixão, do amor proibido, né? E parece que foi a primeira peça a abordar essa temática deste modo. Então, beijinhos e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.